Fala pessoal, estamos aqui para mais uma aula e desta vez Era Vitoriana na Inglaterra. É um assunto pouquíssimo explorado, mas é o que eu considero fundamental para tu entender o que foi imperialismo, para tu entender Primeira Guerra Mundial, para tu entender o século XIX como um todo, né, que é um século muito importante e às vezes esquecido. Quer aprender tudo sobre a Inglaterra no século XIX? Então, antes de mais nada, curte o vídeo, comenta aí o que estás achando dessa série de vídeos que eu tenho produzido, né, e compartilha com quem você acha que pode aproveitar esse conteúdo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Então vamos lá. Era Vitoriana na Inglaterra. Por que, Bruno, desse nome, né? Por causa da Rainha Vitória. Opa, tranquilo então, tá de boa, né? E a gente vai ter aí esse período gigantesco da Rainha Vitória no poder, da Casa de Hanover, né? De 1837 a 1901, tá bom, galera? Basicamente, né, ali a segunda metade inteira do século XIX. A Casa de Hanover que já estava aí desde o século XVIII, tá? Só para deixar claro que é sucessão. A supremacia inglesa. Cara, basicamente é esse o tema da aula, né? A gente ficar aqui ressaltando o porquê de a Inglaterra ser a maior potência do século XIX. E isso tu tem que ter carimbado na tua cabeça, no teu cérebro. A Inglaterra é a maior potência do século XIX. Fim de papo, não tem quem argumente contra isso, né? Quase que um consenso entre todos os historiadores, né? Cara, primeira coisa, né? A gente vai ter um apogeu, um ápice, né, dessa supremacia inglesa que vai ser ali no início da segunda metade do século XIX, de 1850 a 1875. Nesse momento aqui, a gente vai ter tensão na Europa, tá? Vai estar tendo ali as unificações tardias da Alemanha, da Itália, vai estar tendo guerra de secessão nos Estados Unidos, que poderia ser, né, um rival, né, que está se expandindo, que está crescendo, e aí vai acabar se enfraquecendo por conta dessa guerra civil, né? Ou seja, né, a Inglaterra, a França, né, que é também um expoente aí, a França vai estar passando aí por uma situação muito complicada por conta da guerra franco-prussiana, vai ter toda aquela situação da Comuna de Paris, aquela pobreza, aquela situação muito triste, né, da galera comendo rato e o caramba, né? Então a gente vai ter aí a Inglaterra basicamente que passeando no parquinho, cara. Não tem ninguém para disputar contra a Inglaterra, tá bom, galera? Por isso que a gente ressalta, né, que por mais que a era vitoriana tenha se estendido por um tempo maior, essa é a fase de supremacia onde ninguém tocou, ninguém chegou aos pés da Inglaterra. Tá? É claro que, né, a Inglaterra que tinha, né, esse pioneirismo da Revolução Industrial, que começou sozinha ali, né, descobrindo a máquina a vapor do James Watt, né, com os enclosures, tudo aquilo que a gente viu na aula de Revolução Industrial e que tu não viu, corre lá porque é muito importante para tu entender essa supremacia inglesa, tá? Os fatores do pioneirismo inglês, né? Agora, né? Agora depois de quase um século, a gente vai ter a Inglaterra experimentando alguma competição, principalmente ali na década de 1880, tá? Quando a gente vai ter o início de uma industrialização em países como França, Bélgica, Itália e Alemanha, que após unificações tardias, que após guerras, que após muitas, né, conturbações, vão acabar conseguindo desenvolver a sua própria indústria. Beleza, galera? O que vai acontecer? A gente vai ter esses países começando a se industrializar, esses países começando a entrar no mercado competitivo, e aí você vai dizer, Bruno, então a Inglaterra vai começar a diminuir, vai começar a perder influência, vai começar a aumentar a concorrência e tudo mais? Não, cara. Ainda assim a Inglaterra tá bem pra caramba. A Inglaterra só vai começar a perder no finzinho do século XIX, quando a Alemanha vai começar a ter uma produção de maneira assim, ó, alucinada, né, de ferro, uma produção até naval, tá, da Alemanha, mas principalmente o ferro e o aço alemão, que vão chegar a superar o aço inglês lá no finzinho do século XIX, início do século XX, tá? Mas é é só isso que acontece, né? Antes disso, a Inglaterra domina em todos os aspectos, beleza? Um outro fator que é muito importante para a gente entender todo esse processo é o parlamentarismo. O parlamentarismo que a gente analisou lá no contexto de revoluções inglesas, depois passando para a Revolução Industrial, né, que foi um fator importantíssimo para essa guinada, né, da industrialização, porque a gente vai passar, né, a dar poder político. Na verdade, todo o processo, né, de revoluções inglesas vai dar poder político aos
comerciantes, aos burgueses, e a gente vai ter essa burguesia muito rica, essa burguesia influente, essa burguesia do laissez-faire, esse passeio Le Monde Devoir, né, que vai então angariar todo esse poder e canalizá-lo para o livre comércio, o livre mercado, a livre concorrência, né, a mão invisível, o liberalismo, né, em inglês, toda aquela preocupação com a economia, né, e essa não intervenção do Estado na mesma, beleza? É claro que a Inglaterra vai intervir sim no Estado, porque a gente vai ter aí, né, algumas questões que são necessárias, como por exemplo o imperialismo, né? Então a Inglaterra manejando seus recursos e tentando dominar outros povos, outras nações para melhorar a situação interna. Nesse caso, a gente vai ter sim a intervenção estatal, beleza? Esse é outro ponto muito importante, a supremacia naval inglesa e toda a questão dessa dominação. A Inglaterra, aproveitando-se dessa situação econômica favorável, né, desse parlamentarismo que faz, né, o comércio fluir, porque são os interesses dos parlamentares, né, que são de fato essa galera que era comerciante, que era da burguesia e começa a adquirir terras, né, com o processo de enclosure, né, a gente vai ter esses caras dando, né, essa guinada, dando os rumos da economia e da política inglesa. E, cara, para eles é muito interessante, né, ter mais mercado consumidor para poder vender mais produtos. Também é muito interessante mais mão de obra, né? A gente vai ter um contexto, inclusive, de emigração. Conforme a Inglaterra vai anexando outros territórios, essas pessoas vão indo lá para esses territórios, para essas colônias, para trabalhar lá, enfim, para ser representante da coroa inglesa lá e tudo mais, né? A gente vai ter também a necessidade de mais matérias-primas, porque é claro que tudo que está na ilha de Grã-Bretanha uma hora vai acabar, então a gente precisa adquirir mais aço, né, mais ferro para fazer aço, mais carvão, né, mais outros metais preciosos, né, e aí a gente vai ter a Inglaterra se importando muito com o imperialismo. Isso a gente vai discutir melhor na aula de imperialismo, que também já está no canal, tu pode assistir logo depois dessa se você quiser, é claro, né. Agora falando um pouquinho mais sobre a Casa de Hanover, né, a Vitória, que vai ser essa maravilhosa, né, rainha, que vai ser para muitas pessoas, né, a grande conciliadora de todos os interesses ingleses. Era uma pessoa que para muitos vai ser uma figura importante. É claro que é um fantoche e quem vai de fato governar vai ser o primeiro, né, o primeiro-ministro aí do parlamento, mas a Vitória, ela tem a sua importância como figura política, como figura representativa, sim, tá bom, galera? Esqueci de falar para vocês, para demonstrar o quão importante é essa supremacia naval, que a Inglaterra domina os mares e não tem ninguém que peite a Inglaterra, né? Ela é conhecida nessa época como a Senhora dos Mares. Exatamente, não existe nenhuma marinha que chegue perto da marinha inglesa, tá? A gente vai ter aí, né, agora falando um pouquinho sobre a economia, sobre o território inglês, né, sobre a ilha de Grã-Bretanha, a gente vai ter, cara, a Inglaterra sendo dividida em duas. Olha que doideira, né? A Inglaterra negra e a Inglaterra verde. Bruno, não entendi. Inglaterra negra remete ao carvão, né? Então a gente vai ter, né, as fábricas, né, aqui ao norte e a oeste, as grandes fábricas de que se referem, né, à metalurgia e tudo mais, e também à extração carbonífera, tá? Vocês podem ver aqui, inclusive, na legenda, né, que traz aqui jazida de hulha, e aqui remetendo um pouco à questão da geografia, né, quais são os 4 tipos de carvão principais, né? É a turfa, o lignito, a hulha e o antracito. Então a Inglaterra tinha um carvão de qualidade, que é o mesmo que nós no Brasil temos hoje, que é a hulha, né, que é o segundo melhor tipo. Não é antracito, mas ainda assim serve para alguma coisa, né? E a gente vai ter aí vários, né, jazidas carboníferas em Glasgow, em Edimburgo, Newcastle e assim por diante, tá, galera? Principalmente ao norte e ao oeste, tá, da Inglaterra. As fábricas também vão se localizar perto dessas jazidas carboníferas para facilitar, é um dos fatores locacionais, né? Estar perto, né, da matéria-prima, que nesse caso é o carvão. A gente vai ter indústrias metalúrgicas, principalmente em Birmingham e em Sheffield. Vocês podem ver essas duas cidades aí no mapa, tá? Detalhe, vocês podem ver aqui bem destacado mais embaixo, né? Aqui no sul da Inglaterra, Londres, que nessa época era a maior metrópole do mundo, tá? Simplesmente o centro econômico do mundo. Se hoje em dia se hoje em dia é, digamos assim, sei lá, Nova York, naquela época era Londres, tá? A gente vai ter também as indústrias têxteis, né? E qual vai ser a principal cidade, né? A principal
enfim, o principal município, o centro da indústria têxtil inglês vai ser Manchester, tá? Então aí, várias cidades que eu imagino que vocês já tenham ouvido, né? Seja no futebol, enfim, cultura pop, mas enfim, Manchester aí que tratava do algodão e da indústria têxtil, tá bom, galera? E agora falando da Inglaterra Verde. O que foi a Inglaterra Verde? Basicamente, tudo que lidava com agropecuária. E ficava aqui no sul, tá? Opa, aqui no sul e também ao leste e um pouquinho aqui do sudoeste da Inglaterra, tá? Então aí cidades como até Birmingham pegava um pouquinho, tá? Birmingham tinha metalúrgica, mas também os seus arredores possuíam alguma indústria não, desculpa, alguma coisa de agropecuária, beleza? O que mais a gente tem que saber sobre a Inglaterra? Agora, algumas questões sociais. A gente vai ter ao longo do século XIX na Inglaterra dois movimentos super importantes: o ludismo e o cartismo. O ludismo, eles chegaram, quebraram todas as máquinas porque eles achavam que as máquinas eram as vilãs, as culpadas do desemprego, as culpadas das péssimas condições de trabalho. O cartismo, a gente vai ter os sindicatos, enfim, o movimento dos trabalhadores se organizando, enviando cartas ao parlamento pedindo para ter, né, uma certa democracia, para obter mais direitos trabalhistas e tudo mais, tá? Então são os dois principais movimentos que vão exigir, né, demandar melhores condições de vida para os altos do escalão aí, inglês da política, beleza? Se você quer mais detalhes sobre ludismo e cartismo, também vai ter aula aí no canal, é só procurar, beleza? A década de 1870, né, ela vai ser fundamental para os direitos dos trabalhadores, né? Porque depois de muita pressão dos ludistas, dos cartistas, dos movimentos sindicais, a gente vai ter a conquista do direito de greve. Agora vocês podem se mobilizar, se organizar e parar o trabalho para poder protestar e tudo mais. Então a gente vai ter a organização de algumas greves ali no fim do século XIX. Beleza, galera? Então vocês podem ver, né? Tudo que é de badalado, tudo que é de novo acontece na Inglaterra, né? São as novas tecnologias, são o centro comercial do mundo, as novidades trabalhistas, as novidades, enfim, né, dos sindicatos, e a gente vai ter, cara, a Inglaterra chegando a controlar, né, no seu auge, quase um quarto do mundo. Pensa, velho, pensa um país controlar um quarto do mundo, né? Cara, é o maior império de todos os tempos. Muita gente pensa, não, foi o Alexandre o Grande da Macedônia, foi Gengis Khan, né, da Mongólia. Não, cara, o maior império de todos os tempos foi o Império Inglês, né, tá, galera? Então, é muito importante a gente ter isso em mente. E aqui agora eu vou mostrar para vocês a evolução desse Império Inglês, né? Então vocês podem ver que no fim do século XV a Inglaterra não tinha nada. Ali pro meio, né, pro fim do século XVII, a gente já vai ter a Inglaterra controlando as 13 colônias, o Canadá, no meio do século XVIII, se expandindo para a África, já começando a dominar ali a Índia, Sri Lanka, né, que a gente conhece hoje, no início do século XIX, se apropriando da Oceania, Nova Zelândia, Austrália, Malásia, né, ali na Ásia, a gente vai ter a Somália, África do Sul, no fim do século XIX, controlando quase todo o Canadá, controlando quase toda a Austrália, se expandindo para a Birmânia, se expandindo no início do século XX para a África, quase toda a África, né? Ali Sudão, Egito, Quênia, Tanzânia, Botsuana, Namíbia, todos esses países até ali depois, né, da Primeira Guerra Mundial eram de controle inglês. A partir da autodeterminação dos povos, esse conceito que vai ser muito badalado no início do século XX, a Inglaterra vai começar a perder as suas possessões. E aí depois da Segunda Guerra Mundial não tem mais o que fazer. A Inglaterra vai perder o controle das suas colônias, o imperialismo está decadente, vai começar a Guerra Fria e a Inglaterra vai perder tudo, vai restar só para a Inglaterra as Ilhas Falkland, que vai obter aí, depois de uma guerra contra a Argentina, que tem aula no canal também sobre isso, tá? E aí a gente vai ter aí as Ilhas Malvinas ou Ilhas Falkland controladas pela Inglaterra. Aqui tá repetindo, né, toda essa cronologia da expansão do território inglês, você pode olhar mais se você quiser. Eu acho muito interessante, eu acho muito legal toda essa loucura, né? Pensar que a Inglaterra foi o maior império de todos os tempos e às vezes a gente nem se dá conta disso, né? Do quão grande foi esse império inglês, do quanto fez, né? E isso só ressalta que a gente não estuda muito o século XIX. Essa é a verdade, o século XIX é overrated. Beleza, galera?
Espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado na tua caminhada, nos teus estudos, né? Diz aí se você ficou chocado, né, da importância da Inglaterra no século XIX, sabia que era tudo isso, não sabia? Eu vou ficando por aqui. Beijão, te vejo numa próxima. Valeu!